E se eu te dissesse que às vezes as pessoas que mais deveriam te proteger são as que mais te machucam? Meu nome é Maria das Graças Silva, mas todo mundo me conhece como Dona Graça. Tenho 82 anos e nasci em Caruaru, no interior de Pernambuco, em 1942. Hoje vou contar uma história que carreguei dentro do peito por mais de 60 anos, algo que nunca falei nem para meus próprios filhos. Quando eu tinha apenas 13 anos, descobri que às vezes as pessoas que mais deviam te cuidar são os verdadeiros inimigos da sua vida. A história que vou contar hoje é a minha história. Um exemplo de tristeza, depressão, mas maior ainda de superação e força. Era 1955 e nossa família vivia numa casa pequena de 3 quartos no centro de Caruaru. Meu pai, José Francisco Silva, trabalhava como caminhoneiro, fazendo fretes por todo o Nordeste. Ficava dias fora de casa, às vezes semanas inteiras carregando mercadorias entre Recife, Fortaleza e Salvador. Minha mãe, Dona Conceição Santos Silva, era costureira e lavadeira. Pegava as roupas das famílias mais ricas da cidade para lavar e passar. Nossa casa sempre tinha varais cheios, lençóis brancos balançando no vento quente do agreste. Eu era a 4ª filha, a única menina depois de 3 meninos. Antônio Silva tinha 19 anos, era o mais velho e sempre quis mandar em todo mundo. Carlos Silva tinha 17 anos e trabalhava numa oficina mecânica no centro da cidade. Roberto Silva tinha 15 anos e ainda estudava na escola municipal. Na cabeça do meu pai, ter uma filha depois de 3 meninos era uma bênção de Deus. Ele me chamava de minha princesinha. Guardava balas de coco no bolso da camisa para me dar quando chegava de viagem. Me levava no colo até os 11 anos, mesmo eu já estando grandinha para a idade. Quando ele estava em casa, eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo inteiro, mas meu pai estava em casa cada vez menos. As viagens foram ficando mais longas, os fretes mais distantes. Tinha vez que ele passava 3 semanas na estrada. E foi numa dessas ausências longas que tudo começou a mudar na minha vida. Era março de 1955. O calor ainda estava forte no agreste pernambucano. Minha mãe tinha ido levar um lote de roupas para Dona Aparecida, uma cliente que morava do outro lado da cidade, e me deixou em casa com meus irmãos. "Cuida da casa, Gracinha", ela disse antes de sair. "Seus irmãos vão ficar aí. Qualquer coisa pede ajuda para eles." Naquela tarde fatídica, eu estava lavando louça na pia da cozinha, cantarolando uma música que tinha ouvido no rádio, quando senti alguém bem atrás de mim. Era Antônio, o mais velho. Ele chegou perto, muito perto, de um jeito que nunca tinha chegado antes na vida. "Gracinha, você tá virando mocinha, sabia?" Ele disse com uma voz diferente, estranha, que me deu um calafrio na espinha mesmo com aquele calor danado. Tentei me afastar, mas ele me segurou pelo braço com força. "Que isso, Tônio?" perguntei assustada, tentando me soltar. "Me solta, tô terminando de lavar a louça." Foi quando Carlos entrou na cozinha. Pensei que ele ia brigar com Antônio, me defender como um irmão deveria fazer, mas o sorriso malicioso no rosto dele me disse que não era isso que ia acontecer. Eles tinham combinado algo. Eu podia sentir o perigo no ar. Roberto apareceu logo depois, encostado no batente da porta, com um olhar que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Um olhar que me deu mais medo ainda. "A mãe só volta de noite", disse Carlos com um sorriso cruel. "Ninguém vai saber de nada." O que aconteceu naquela cozinha naquela tarde de março é algo que até hoje, depois de mais de 60 anos, ainda me dá náuseas só de lembrar. Eram meus irmãos, as pessoas que deveriam me proteger, me defender de qualquer mal do mundo. Mas naquele dia, eles se transformaram nos meus algozes, os 3 juntos, tudo planejado, como se eu fosse um animal, uma coisa qualquer, não a irmã deles. Quando tudo acabou, Roberto, o mais novo, que tinha só 15 anos, disse algo que me perseguiu por décadas. "Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você é mentirosa, que você que quis." Fiquei deitada no chão frio da cozinha por quase 1 hora depois que eles saíram, cada um para um lado como se nada tivesse acontecido. Não conseguia levantar, não conseguia parar de chorar, não conseguia entender como aquilo tinha acontecido comigo. Quando finalmente consegui me mover, fui direto para o banheiro. Tomei banho até a água do tanque acabar, esfregando a pele até ficar toda vermelha e ardendo, como se pudesse limpar o que tinha acontecido, como se pudesse apagar aquela tarde terrível da minha vida. Quando minha mãe chegou em casa, fingir que estava tudo bem foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida inteira. "Tá tudo bem, Gracinha?" ela perguntou, notando meus olhos inchados de tanto chorar. "Tá sim, mãe."
Menti pela primeira vez na vida. Só tô com uma dorzinha de cabeça por causa do calor. Se você chegou até aqui, por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Esse carinho de vocês me dá coragem para falar de coisas que, mesmo depois de tanto tempo, ainda doem como se fosse ontem. E se você também já passou por algo que mudou sua vida para sempre, comente aqui embaixo. Eu tenho a força para superar qualquer coisa. Sua força pode inspirar outras pessoas que estão precisando de esperança. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e empurrei a cômoda velha contra ela, mas de nada adiantou. Na manhã seguinte, quando minha mãe saiu para ir à feira comprar verduras para o almoço, eles voltaram como uma tempestade. Antônio arrombou a porta do meu quarto com um empurrão violento que jogou a cômoda longe. Não adianta se trancar, bobinha, ele disse com Carlos e Roberto logo atrás dele, como uma matilha de lobos. Essa casa é nossa também. E assim começou meu inferno particular que duraria meses. Cada saída da minha mãe, cada ausência do meu pai era uma sentença de sofrimento. Eles se revezavam nos papéis como se fosse um jogo macabro. Um ficava vigiando se alguém estava vindo pela rua enquanto os outros. Não consigo nem completar a frase, mesmo depois de tantos anos. Os abusos foram ficando mais frequentes, mais violentos, mais cruéis. Eles sabiam exatamente quando podiam agir. Conheciam a rotina da minha mãe melhor que ela mesma. Sabiam que às terças e quintas ela ia entregar roupas limpas para as clientes e depois ficava conversando com as comadres na praça. Sabiam que aos sábados ela ia à feira bem cedo e demorava pelo menos 2 horas escolhendo os melhores legumes e pechinchando com os feirantes. E sabiam que meu pai só voltaria depois de muitos dias rodando pelas estradas do Nordeste. Comecei a mudar completamente. De menina alegre e falante, que vivia cantando pelas ruas de Caruaru, virei uma sombra triste e assombrada. Parei de comer direito e emagreci tanto que minhas roupas ficaram todas largas. Vivia com olheiras fundas, como se tivesse envelhecido anos em poucos meses. Na escola, minhas notas despencaram como uma pedra no poço. Eu, que sempre fui boa aluna e a orgulho da professora Antônia, comecei a tirar notas baixas, a faltar nas aulas, a viver no mundo da lua. O que está acontecendo com você, Maria das Graças? Minha professora perguntou um dia depois da aula, me puxando para um cantinho da sala. Você sempre foi tão aplicada, tão esperta. Agora parece que está em outro mundo. Queria tanto ter contado a verdade naquele momento, desabafar com alguém, pedir ajuda, mas as palavras de Roberto ecoavam na minha cabeça como um disco riscado. Ninguém vai acreditar em você. E eu mesma começava a duvidar do que estava acontecendo. Será que eu tinha feito algo para provocar aquilo? Será que de alguma forma era minha culpa? Eu me torturava com essas perguntas todos os dias, todas as noites, em cada momento de silêncio. Em casa, comecei a me vestir diferente. Usava roupas largas, feias, tentando me esconder, me fazer invisível como um fantasma. Cortei meu cabelo bem curto com a tesoura da costura da minha mãe, parei de sorrir, parei de cantar. Fazia de tudo para não chamar atenção, mas nada adiantava. A coisa só piorava. Se você chegou até aqui, por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Esse carinho de vocês me dá coragem para falar de coisas que, mesmo depois de tanto tempo, ainda doem como se fosse ontem. E se você também já passou por algo que mudou sua vida para sempre, comente aqui embaixo. Eu tenho a força para superar qualquer coisa. Sua força pode inspirar outras pessoas que estão precisando de esperança. Um dia, depois de um abuso particularmente violento, Carlos me segurou pelos braços enquanto Antônio se aproximava do meu rosto, com aquele olhar diabólico que me assombra até hoje. Se você tentar contar para o pai quando ele voltar da viagem, ele disse com a voz baixa e ameaçadora: a gente vai dizer que você deu em cima da gente, que você anda provocando os meninos da escola também, que você não presta mais. Quem você acha que ele vai acreditar? Nos 3 filhos homens ou na menina que anda se comportando toda estranha? A manipulação deles era cruel, calculada como uma armadilha perfeita. Sabiam exatamente o que dizer para me manter em silêncio, para me fazer sentir culpada, para me destruir por dentro como uma doença. Começaram até a inventar histórias maldosas para minha mãe, dizendo que tinham me visto conversando com meninos mais velhos na praça da igreja. Gracinha tá ficando assanhadinha, mãe, dizia Antônio na mesa do jantar com aquela cara de santo que dava nojo. Outro dia vi ela de papo com um rapaz que já trabalha na fábrica de tecidos. Minha mãe me olhava desconfiada, preocupada, com aquela cara de quem não sabia mais em quem acreditar. É verdade isso, menina?
Não, mãe. Juro por Deus que não é verdade. Eu respondia desesperada, sentindo as lágrimas queimando nos olhos. Ela tá mentindo, insistia Carlos com aquela voz de cobra venenosa. A gente viu com os próprios olhos. Aos poucos, eles foram destruindo minha relação com minha mãe também, como se fosse um plano diabólico bem arquitetado. Ela passou a desconfiar de mim, a me vigiar mais, mas não do jeito que eu precisava ser protegida. Vigiava para ver se eu não estava dando motivo para os rapazes da rua, se não estava me comportando como não devia, se não estava perdendo a linha, como diziam as vizinhas fofoqueiras. A única coisa que ainda me dava alguma força naquele inferno era pensar na volta do meu pai. Quando ele estivesse em casa, eles não ousariam se aproximar de mim. Meu pai sempre foi meu protetor, meu herói, o homem mais forte e corajoso que eu conhecia. Se ele soubesse o que estava acontecendo, mas como contar? Como fazer ele acreditar numa história tão terrível contra os próprios filhos? Os meses foram passando como uma eternidade, e meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais aquele tormento. Comecei a ter sangramentos fora do período menstrual, dores horríveis que me faziam desmaiar no meio da aula, febre que ia e vinha sem explicação nenhuma. Uma noite, depois de um abuso particularmente violento dos 3 juntos, coisa que me dá asco só de lembrar, comecei a sangrar muito. Não era menstruação, era algo muito pior, muito mais grave. Senti uma dor tão forte na barriga e nas costas que desmaiei no banheiro de casa. Acordei no chão frio, cercada por poças de sangue, sem força nem para gritar por socorro, sentindo que ia morrer ali mesmo e ninguém ia saber por quê. Roberto me encontrou assim, caída como um bicho no chão do banheiro. Viu pânico nos olhos dele quando percebeu a gravidade da situação. Carlos, Antônio, venham cá rapidinho, ele gritou com desespero na voz. Acho que dessa vez a gente passou dos limites com ela. Eles me carregaram para a cama como um saco de farinha. Limparam o banheiro com panos velhos, trocaram minha roupa ensanguentada. Estavam em pânico total, como ratos numa ratoeira. Se alguém descobrir o que a gente fez, a gente está perdido para sempre, disse Antônio com a voz tremendo de medo. Vamos dizer que ela caiu da escada dos fundos se alguém perguntar. Me deixaram no quarto, ainda sangrando, mais morta que viva. A dor era insuportável, mas eu não tinha forças nem para chorar mais. Só rezava baixinho, pedindo para Deus me levar dali de qualquer jeito, até mesmo pela morte, se fosse preciso. Naquela noite, por um milagre que só posso agradecer até os dias de hoje, meu pai voltou mais cedo da viagem. Era para ter chegado só no final de semana, mas conseguiu adiantar a entrega da carga em Recife. Lembro dele entrando no meu quarto no escuro para me dar um beijo de boa noite, como sempre fazia quando voltava das viagens longas. Lembro dele acendendo a lamparina quando percebeu que algo estava muito errado comigo. Gracinha, minha filha, acorda, ele chamou, me balançando de leve. Sua mão calejada de caminhoneiro tocou o lençol molhado de sangue. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Conceição, vem cá agora! Abri os olhos com muita dificuldade e vi meu pai, meu herói, com os olhos cheios de lágrimas e pavor. Tentei sorrir, tentei dizer que estava feliz que ele tinha voltado, mas só consegui sussurrar com a voz fraquinha. Pai, me ajuda! E foi a última coisa que disse antes de desmaiar novamente, caindo num buraco negro profundo. O desespero na voz do meu pai chamando minha mãe, o caos que se instalou na casa, o caminho até o hospital de Caruaru. Tudo isso são partes confusas na minha memória, como pedaços de um pesadelo, mas lembro com clareza do olhar dos meus irmãos quando me tiraram de casa, carregada nos braços do meu pai. Era um olhar de puro terror, não por minha saúde, mas pelo que viria a acontecer depois. Eles sabiam que dessa vez não haveria como esconder a verdade por muito tempo. Se você já passou por momentos de desespero, onde parecia que não havia saída, comente aqui embaixo. Eu sou mais forte que qualquer tempestade. Sua coragem pode dar força para quem está passando por momentos difíceis. Cheguei no Hospital Santa Casa de Caruaru quase sem vida, mais morta que viva. Minha pressão arterial estava baixíssima. Tinha perdido muito sangue durante a madrugada. Ouvi as vozes dos médicos e enfermeiras como se estivessem muito longe, falando coisas médicas que não entendia direito, mas uma frase ficou gravada na minha memória para sempre como ferro em brasa. Esta menina foi vítima de abuso sexual continuado e violento, disse o Dr. Severino, um homem de cabelos grisalhos que era respeitado na cidade inteira. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Isso aqui é caso de polícia.
A sala de emergência do hospital virou um turbilhão de gente correndo para todos os lados. Meu pai, que sempre foi um homem calmo e controlado, começou a gritar e quebrar coisas como um louco. Precisaram de 3 enfermeiros grandes e fortes para conseguir segurá-lo. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito na vida. Quem foi o desgraçado que fez isso com a minha filha? Ele gritava com um desespero que partia o coração de qualquer pessoa que escutasse. Quem foi? Vou matar com minhas próprias mãos. Minha mãe chorava, num canto da sala de emergência, em estado de choque total, balançando para frente e para trás, como uma criança assustada com uma tempestade. Parecia que ela não conseguia processar o que estava acontecendo, como se fosse impossível demais para acreditar. Enquanto os médicos corriam para me estabilizar e salvar minha vida, uma assistente social do hospital entrou no quarto onde eu estava internada. Era uma mulher jovem, com olhos gentis e voz calma, que parecia um anjo no meio daquele inferno todo. Se aproximou da minha cama e segurou minha mão com carinho. Maria das Graças, meu nome é Isabel. Estou aqui para te ajudar no que você precisar. Você pode me dizer quem fez isso com você? Pode confiar em mim. Abri a boca tremendo, mas as palavras não queriam sair. Olhei para meu pai, destruído de dor, encostado na parede como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Olhei para minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Como eu podia dizer a verdade? Como podia destruir completamente nossa família? Como podia contar que foram meus próprios irmãos que fizeram aquilo comigo? Foi um grupo de rapazes na volta da escola. Sussurrei com a voz fraca, inventando uma mentira na hora do desespero. Não conheço eles direito. Eram de fora da cidade, acho. Minha primeira mentira para proteger quem não merecia proteção nenhuma. Seria a primeira de muitas mentiras que contaria nos próximos meses. Mentiras que me corroeriam por dentro como ácido queimando tudo. Passei uma semana inteira internada no hospital, entre a vida e a morte. Tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque os médicos descobriram que o trauma interno era tão severo que quase perdi meu útero aos 13 anos de idade. Eles avisaram aos meus pais que talvez eu nunca pudesse ter filhos por causa dos ferimentos. Durante essa semana terrível, não vi meus irmãos nenhuma vez. Nem Roberto, nem Carlos, nem Antônio apareceram no hospital para saber se eu estava viva ou morta. Meu pai e minha mãe se revezavam ao meu lado, dia e noite, sem sair nem para comer direito. Meu pai segurava minha mão enquanto eu dormia, e quando acordava no meio da madrugada por causa das dores, ele estava sempre lá, com olheiras profundas e barba por fazer. Vou encontrar quem fez isso, princesa. Ele prometia com lágrimas nos olhos. Nem que eu tenha que revirar essa cidade inteira, o estado todo se for preciso. A polícia de Caruaru veio várias vezes no meu quarto do hospital. Faziam as mesmas perguntas e eu dava as mesmas respostas vagas e mentirosas. Não sabia descrever direito os agressores. Não sabia de onde eram exatamente. Não tinha certeza de nada. Os policiais trocavam olhares desconfiados entre eles. Sabiam que eu estava escondendo alguma coisa importante. Filha, você precisa nos ajudar, dizia o delegado Raimundo, um homem de cabelos grisalhos que conhecia meu pai há anos. Se você não falar a verdade completa, esses homens podem fazer o mesmo com outras meninas inocentes da cidade. Aquilo me atormentava dia e noite. Pensar que meus próprios irmãos poderiam machucar outras meninas da mesma forma que machucaram comigo me deixava desesperada. Mas, ao mesmo tempo, como eu podia destruir minha família? Como podia fazer meu pai perder não só a filha, mas também os 3 filhos homens de uma vez só? Na noite antes de receber alta do hospital, tive uma visita inesperada que mudou tudo. Minha mãe tinha ido para casa tomar banho e trocar de roupa, e meu pai foi comprar alguma coisa para comer na lanchonete da esquina. Fiquei sozinha no quarto por quase 1 hora. A porta se abriu devagar, sem fazer barulho, e Roberto entrou como um ladrão na madrugada. Meu irmão mais novo, apenas 2 anos mais velho que eu, estava irreconhecível, magro, pálido, com olheiras fundas como buracos. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em apenas 1 semana de remorso. Meu primeiro impulso foi gritar, chamar os enfermeiros, mas ele levantou as mãos em sinal de rendição, como quem não quer guerra. Gracinha, por favor, só vim dizer que... Ele começou a chorar, algo que nunca tinha visto ele fazer antes na vida inteira, que eu sinto muito, muito mesmo pelo que aconteceu. Fiquei em silêncio, observando aquele garoto que tinha participado do meu tormento, agora reduzido a lágrimas na minha frente como um menino assustado. Antônio e Carlos disseram que se eu não participasse, eles iam me bater,
que eu não era homem de verdade se não fizesse igual a eles. Ele confessou entre soluços. Eu não queria, juro por Deus que não queria fazer aquilo com você. Vai embora daqui antes que o pai volte. Foi tudo o que consegui dizer, ainda fraca demais para brigar. Vai embora agora. Ele tá desconfiado da gente, sabia? Roberto disse nervoso, olhando para a porta. Já perguntou várias vezes onde a gente estava naquele dia que você passou mal. Tá perguntando para os vizinhos se viram algo estranho acontecendo em casa. Não respondi nada. Uma parte de mim queria que meu pai descobrisse tudo, que justiça fosse feita de uma vez por todas. Mas outra parte sabia que isso destruiria nossa família para sempre. Você não falou nada para ninguém, né? Roberto perguntou com medo na voz. Vai embora, repeti mais firme, encontrando uma força que não sabia que ainda tinha. Não quero ouvir mais nada. E ele saiu correndo antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, deixando um cheiro de medo e desespero no ar. Se você já teve que guardar um segredo que pesava como uma pedra no peito, comente. Eu tenho coragem para enfrentar meus medos. Às vezes, dividir nossa dor ajuda outras pessoas a encontrarem força. Voltei para casa numa tarde quente de domingo, depois de uma semana que pareceu uma eternidade no hospital. Meu pai tinha limpado e arrumado meu quarto como se fosse para uma princesa. Comprou uma colcha nova, toda florida e colorida, até pintou as paredes de um amarelo claro que eu sempre gostei desde pequena, para você se sentir num lugar novo e seguro. Ele explicou com aquele jeito carinhoso que sempre teve comigo. Um recomeço, minha filha. Uma fechadura nova e bem resistente tinha sido instalada na porta do meu quarto. Meu pai me entregou a chave solenemente, como se fosse uma cerimônia importante. Ninguém entra aqui sem sua permissão. Ninguém. Você me ouviu bem? Os primeiros dias em casa foram os mais estranhos da minha vida inteira. Meus irmãos mal apareciam quando eu estava na sala ou na cozinha. Eles saíam bem cedo de manhã e voltavam só tarde da noite, evitando qualquer encontro comigo ou com meu pai, que estava sempre alerta como um cachorro de guarda. Minha mãe tentava agir normalmente, como se fosse possível voltar ao que era antes daquele inferno todo. Preparava minhas comidas favoritas, canjica doce, tapioca com queijo coalho, bolo de milho. Penteava meu cabelo como quando eu era pequena. Tentava me fazer sorrir com historinhas bobas, mas havia algo quebrado entre nós. Algo que eu não sabia se um dia seria consertado. Filha, você precisa comer direitinho. Ela insistia toda hora, vendo que eu mal tocava na comida. Precisa recuperar suas forças, ficar forte de novo. Mas como explicar que cada garfada era um esforço imenso? Que eu não sentia fome, não sentia prazer em nada, não sentia nada além de um vazio enorme no peito? Meu pai tinha estendido sua licença no trabalho por tempo indeterminado. Disse para o patrão da transportadora que não voltaria para as estradas enquanto eu não estivesse completamente recuperada e enquanto os bandidos que fizeram aquilo comigo não fossem encontrados e presos. Ele passava os dias inteiros na delegacia de Caruaru, conversando com investigadores, oferecendo recompensas em dinheiro, fazendo cartazes com a descrição vaga que eu tinha dado dos agressores imaginários. Espalhou os cartazes pela cidade inteira, nas padarias, nos bares, na feira, na rodoviária. À noite, ele sentava na beirada da minha cama e segurava minha mão até eu conseguir adormecer com os remédios que o médico receitou. Nada de mal vai te acontecer de novo, princesa, ele prometia com a voz embargada. Nunca mais na sua vida, papai tá aqui para te proteger. Mas o mal já estava feito e vivia debaixo do mesmo teto que nós. O mal tinha nome, tinha rosto, comia na nossa mesa todos os dias. Os pesadelos começaram quase imediatamente depois que voltei do hospital. Acordava gritando no meio da noite, suando frio, sentindo mãos invisíveis me tocando, revivendo cada momento de horror como se fosse real de novo. Meu pai vinha correndo do quarto dele toda vez, me abraçava apertado, tentava me acalmar, cantando baixinho uma cantiga de ninar que cantava quando eu era pequenina. Às vezes eu ficava tão agitada, tremendo tanto, que precisava tomar os remédios calmantes que o Dr. Severino receitou. São só sonhos ruins, filha, ele dizia, enxugando minhas lágrimas com suas mãos calejadas de tanto trabalhar. Eles não podem te machucar de verdade. Papai não vai deixar, mas não eram só sonhos. Eram memórias vivas, sangrentas, que me atormentariam por décadas ainda por vir. Na escola municipal onde eu estudava, as coisas não foram nada melhores. Apesar de ninguém saber oficialmente o que havia acontecido comigo, os rumores se espalharam pela cidade pequena como fogo em capim seco. Caruaru tem ouvidos grandes e bocas ainda maiores para fofoca. Olha lá a menina que foi atacada!
sussurravam as outras alunas nos corredores quando voltei às aulas quase um mês depois. Dizem que foram vários homens de fora da cidade, uma gangue perigosa. Algumas pessoas me tratavam como se eu tivesse uma doença contagiosa que podia pegar só de chegar perto. Outras me olhavam com uma pena tão profunda que era quase pior que o desprezo. Era como se eu tivesse uma marca invisível na testa, escrito vítima em letras garrafais. Minhas antigas amigas da escola não sabiam como agir perto de mim, o que dizer, como se comportar. Era como se eu tivesse virado uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. Comecei a me isolar cada vez mais na escola. Passava os intervalos sozinha, sentada embaixo de uma mangueira no pátio, longe dos olhares curiosos e dos cochichos maldosos. Minhas notas, que já estavam ruins antes de tudo acontecer, pioraram ainda mais depois que voltei. Os professores tentavam ser compreensivos, mas eu via a frustração nos olhos deles quando eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Maria das Graças era uma aluna tão promissora. Ouvi a diretora Dona Carmen comentar com minha professora quando passei pela porta da sala dela. É uma pena que tudo isso aconteceu com ela. Será que ela vai conseguir se recuperar? Em casa, a tensão no ar era tão pesada que dava para cortar com uma faca. Meu pai continuava sua cruzada desesperada para encontrar os culpados imaginários, cada vez mais frustrado com a falta de progresso na investigação. Minha mãe tentava manter a paz familiar, sempre andando na ponta dos pés, como se temesse que qualquer barulho mais alto pudesse quebrar ainda mais nossa família já toda despedaçada pelos acontecimentos. Meus irmãos tinham desenvolvido estratégias diferentes para lidar com a situação. Antônio, o mais velho e sempre o líder deles, agia como se nada tivesse acontecido. Às vezes até tentava ser gentil comigo, oferecia ajuda com a lição de casa, perguntava se eu queria assistir televisão com ele. "Tô preocupado com você, maninha", ele dizia com uma falsidade que me dava náuseas terríveis. "A gente tem que se unir nesse momento tão difícil para nossa família." Carlos, o do meio, optou pelo afastamento total e completo. Passava mais tempo fora de casa, arrumou um emprego numa oficina mecânica no centro de Caruaru, chegava só para dormir e sair de novo no outro dia. Quando éramos obrigados a ficar no mesmo ambiente, como na hora do jantar, ele não levantava os olhos do prato. Não falava uma palavra comigo sequer. Roberto, o mais novo dos três, parecia estar tão destruído quanto eu por dentro. Emagrecia a olhos vistos, tinha pesadelos como os meus que faziam ele acordar gritando, pulava quando alguém o tocava de surpresa. Várias vezes peguei ele me observando de longe, com olhos cheios de remorso e medo. Uma noite, cerca de 3 meses depois da minha saída do hospital, ouvi uma discussão violenta no quarto dos meus pais. Meu pai raramente levantava a voz na vida, então fiquei imediatamente em alerta, prestando atenção em cada palavra. "Tem algo muito errado nessa história toda, Conceição." Ele gritava com uma raiva que nunca tinha visto antes. "Você não consegue enxergar? Esses meninos estão agindo de um jeito muito estranho desde que tudo aconteceu. O que você está insinuando, José Francisco?" Minha mãe respondeu com a voz trêmula de nervosismo. "Pelo amor de Deus, são seus filhos também. E ela também é minha filha." Ele rebateu com força. "Olha para ela, Conceição. Olha bem o que fizeram com nossa menina. Ela não dorme direito, não come, não sorri mais nunca. Aqueles olhos dela não são mais olhos de uma criança inocente. Isso foi culpa daqueles marginais." Minha mãe insistiu, mas sua voz traía incerteza. "Que marginais, Conceição? Aqueles bandidos que ninguém viu, que ninguém conhece, que não deixaram nenhuma pista em Caruaru, onde todo mundo conhece todo mundo desde que nasce." Prendi a respiração, sentindo o meu coração disparar. Meu pai estava desconfiando. Seu instinto de proteção estava farejando a verdade por trás das minhas mentiras desesperadas. O Roberto quase desmaiou quando perguntei onde ele estava naquela tarde. Meu pai continuou. "O Carlos não consegue nem olhar na minha cara direito. E o Antônio? Antônio tá agressivo e na defensiva o tempo todo quando toco no assunto." "Você tá delirando, José." Minha mãe insistiu, mas sua voz soava cada vez menos convincente. "É o cansaço, a preocupação com tudo isso. Você não dormiu direito em meses." "Vou descobrir a verdade, Conceição." Meu pai afirmou com uma determinação que me fez tremer toda. "Por bem ou por mal, vou descobrir o que realmente aconteceu com minha filha." Fechei a porta do meu quarto devagar e chorei em silêncio,
até conseguir adormecer com muito custo. A verdade estava se aproximando como uma tempestade no horizonte, e quando ela chegasse, varreria tudo pelo caminho sem piedade nenhuma. Se você já sentiu que a verdade estava prestes a explodir na sua vida, comente. Eu tenho coragem de enfrentar qualquer tempestade. Sua força pode inspirar quem está com medo de enfrentar seus próprios segredos. Era uma terça-feira abafada de junho de 1956, quase 4 meses depois da minha ida ao hospital. Aquele dia começou como qualquer outro nessa nova rotina sombria e tensa que tínhamos estabelecido em casa. Meu pai saiu cedo para ir à delegacia de Caruaru, como fazia religiosamente quase todos os dias. Minha mãe estava no quintal dos fundos, estendendo roupas no varal, aproveitando o solzão da manhã. Eu estava na sala tentando me concentrar numa lição de matemática, que não conseguia entender, por mais que me esforçasse. Antônio entrou na sala sem fazer barulho nenhum, como uma cobra venenosa. Quando percebi sua presença, ele já estava sentado bem ao meu lado no sofá velho, perto demais para meu conforto. Senti meu corpo inteiro congelar de medo, como sempre acontecia quando ficava sozinha com qualquer um deles. Precisamos conversar sério, Gracinha, ele disse com aquela voz falsamente gentil que tinha adotado nos últimos meses. Essa situação não pode continuar assim para sempre. Levantei imediatamente, pronta para correr para o quintal onde minha mãe estava, mas ele segurou meu braço com força, me impedindo de sair. Calma, não vou te machucar agora, ele disse, mas seu aperto doloroso dizia exatamente o contrário. Só quero que você entenda uma coisa muito importante. O pai está desconfiando pesado da gente. Ontem ele fez um monte de perguntas esquisitas para o Roberto e o moleque quase entregou tudo de bandeja. Meu coração disparou. Se isso acontecer, nossa família inteira vai para o buraco de vez. Ele continuou, com os olhos brilhando de maldade. É isso que você quer? Destruir a família? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que antes eram de um irmão protetor e agora eram de um monstro disfarçado, e encontrei uma coragem que não sabia que ainda existia dentro de mim. Solta meu braço agora mesmo, falei entre os dentes, com uma firmeza que me surpreendeu, e nunca mais encosta em mim. Ele pareceu genuinamente surpreso com minha reação corajosa. Soltou meu braço devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você não entende a gravidade da situação, né? Ele disse se levantando, ficando muito mais alto que eu, tentando me intimidar. Se você contar a verdade, o pai vai nos matar literalmente. Você quer ter essa responsabilidade na sua consciência? Vocês não pensaram na minha vida quando fizeram o que fizeram. Respondi com lágrimas de raiva escorrendo pelo meu rosto. Por que eu deveria me preocupar com a vida de vocês agora? Antônio ficou vermelho de ódio, as veias do pescoço saltando. Se levantou ameaçadoramente, ficando bem mais alto que eu, tentando me assustar. Você vai manter essa boca bem fechada, ele disse, se aproximando de mim novamente, com punhos fechados. Ou eu juro que você vai se arrepender pelo resto da sua vida miserável. Não chegou a terminar a ameaça. A porta da sala se abriu com uma violência tremenda, batendo na parede com um estrondo que ecoou pela casa inteira. Meu pai estava parado ali na soleira, segurando uma pasta de documentos do hospital, o rosto branco como papel. Afasta da minha filha agora mesmo, ele disse numa voz que não reconheci. Era baixa, controlada, mas carregada de uma fúria assassina que nunca tinha visto antes na vida. Antônio deu 2 passos para trás rapidamente, levantando as mãos como quem não quer confusão. Pai, não é o que você está pensando. Ele tentou mentir. Meu pai jogou a pasta na mesinha de centro. Papéis se espalharam pelo chão da sala. Reconheci o cabeçalho do Hospital Santa Casa nas folhas. Acabei de voltar do hospital, meu pai disse, ainda naquela voz controlada, mas terrível. Fui buscar cópias completas dos exames da Gracinha. Queria mandar para um especialista famoso em Recife. Ele se abaixou, pegou um dos papéis do chão e o segurou como se fosse algo venenoso e perigoso. Sabe o que está escrito aqui bem detalhado, Antônio? Ele perguntou. O médico documentou minuciosamente todos os ferimentos da sua irmã, todos mesmo. E sabe o que mais ele escreveu no laudo? Meu pai fez uma pausa dramática, os olhos fixos no rosto cada vez mais pálido do meu irmão, que esses ferimentos eram consistentes com abusos repetidos e sistemáticos por um longo período de tempo. Não foi um ataque único, como a Gracinha disse. Foram meses de torturas. Meu pai se virou para mim com lágrimas brotando nos seus olhos cansados. Por que você mentiu para mim, filha? Por que protegeu quem fez uma coisa dessas com você? Abri a boca, mas não consegui falar. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas por meses de medo, vergonha e terror. Pai, ela tá confusa ainda,
Antônio tentou intervir desesperadamente. Os médicos mesmo disseram que o trauma pode afetar a memória da pessoa. Cala a boca! Meu pai rugiu, finalmente perdendo todo o controle que mantinha. Eu ouvi o final da conversa de vocês agora há pouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio ficou branco como um lençol. Você disse que ela precisa manter a boca fechada, meu pai continuou, a voz tremendo de fúria contida. O que ela precisa manter em segredo, Antônio? Que segredo é esse? Nesse momento terrível, a porta da cozinha se abriu e Carlos entrou. Parou seco quando viu a cena na sala. Era como um animal selvagem pego na mira de uma espingarda. Que bom que você chegou, Carlos, meu pai disse com um sorriso gelado que não alcançava os olhos. Estava mesmo querendo conversar com você também. Carlos olhou rapidamente para mim, para Antônio, para os papéis espalhados no chão e entendeu na mesma hora o que estava acontecendo. Pai, eu posso explicar tudo isso. Ele começou com a voz trêmula. Vai chamar sua mãe, meu pai ordenou friamente. E depois encontra o Roberto. Quero todo mundo nesta sala em 5 minutos. Todo mundo! Carlos hesitou por alguns segundos, claramente considerando a possibilidade de fugir dali. Mas algo no olhar mortal do meu pai o fez obedecer. Saiu correndo em direção ao quintal. Meu pai se aproximou de mim e segurou minhas mãos trêmulas com infinita delicadeza. Gracinha, minha filha, agora eu preciso que você seja muito corajosa, ele disse com a voz embargada. Preciso que me conte a verdade completa, toda a verdade. Não importa o quanto dou a falar sobre isso. Olhei para Antônio, que me encarava com um ódio puro e palpável. Olhei para a porta por onde Carlos tinha saído correndo. Pensei em Roberto, que provavelmente estava escondido em algum canto da casa, tremendo de medo dos seus próprios pesadelos e da hora da verdade que finalmente chegara. Foram eles, pai. Sussurrei finalmente, as palavras quase inaudíveis. Foram meus irmãos que fizeram isso comigo. Se você já teve coragem de falar uma verdade que mudaria tudo para sempre, comente. Eu escolho a verdade, mesmo que doa. Sua coragem pode ajudar outros a encontrarem força para falar. Meu pai fechou os olhos por um momento longo, como se tivesse recebido um soco no estômago que tirou todo o ar dos pulmões. Quando os abriu novamente, vi que algo tinha mudado nele para sempre. Uma inocência, uma confiança na humanidade que nunca mais voltaria. Há quanto tempo? Ele perguntou com a voz completamente embargada. Desde março, quando o senhor fez aquela viagem longa para Salvador, respondi sentindo as lágrimas escorrerem livremente. 3 meses inteiros, pai. 3 meses, ele murmurou, fazendo as contas na cabeça, a realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Meu Deus do céu, 3 meses. Minha mãe entrou correndo na sala com o rosto preocupado, ainda com as mãos molhadas de lavar roupa. Carlos vinha logo atrás, pálido como um defunto. O que está acontecendo aqui, José Francisco? Ela perguntou ofegante, olhando para a cena caótica na sala. Por que você está gritando desse jeito? Onde está o Roberto? Meu pai perguntou, ignorando completamente a pergunta dela. Não sei. Carlos respondeu com a voz fraca. Não está no quarto dele, nem no quintal, nem na rua. Não importa, meu pai disse, se levantando lentamente, como um vulcão prestes a explodir. A Gracinha acabou de me contar a verdade sobre quem realmente machucou ela. Minha mãe levou a mão à boca instintivamente, os olhos se arregalando de horror absoluto. No fundo do coração dela, talvez sempre soubesse. Mãe sempre sabe, mesmo quando não quer admitir. Não é verdade, pai, Antônio disse, tentando manter a pose de inocente. Ela está confusa, traumatizada ainda. Está inventando essas coisas na cabeça. É verdade, sim. Falei com uma força que brotou lá do fundo da minha alma. Vocês 3, desde março, todas as vezes que a mãe saía de casa. Minha mãe caiu de joelhos no chão da sala, soluçando como uma criança perdida. Carlos encostou na parede como se suas pernas não conseguissem mais sustentar o peso do corpo. Antônio continuou de pé, desafiador até o fim, mas seu rosto tinha perdido toda a cor. O que aconteceu em seguida foi como assistir uma explosão em câmera lenta. Meu pai, sempre tão calmo e controlado, se transformou numa força da natureza descontrolada. Avançou sobre Antônio com um rugido que parecia vir das profundezas da terra. O primeiro soco pegou meu irmão completamente de surpresa, jogando-o contra a estante de livros velhos que caiu junto com ele. Geraldo, não! Minha mãe gritou, tentando se levantar do chão, mas era tarde demais para parar aquela tempestade. Anos de raiva contida, meses de frustração impotente, a revelação da traição mais profunda e dolorosa que um pai pode sofrer. Tudo explodiu naquele momento como dinamite. Meu pai ergueu Antônio pelo colarinho da camisa
e continuou batendo enquanto gritava coisas que nunca pensei que ouviria sair da boca dele. Palavrões, ameaças de morte, promessas de vingança. Carlos tentou interferir, puxando meu pai para trás pelos ombros, mas acabou levando um golpe que o jogou no chão com o nariz sangrando. Minha mãe gritava. Eu gritava. A sala tinha virado um campo de batalha, com móveis quebrados e sangue no chão. Quando os vizinhos chegaram, atraídos pela comoção e pelos gritos que ecoavam pela rua inteira, encontraram uma cena que nenhum deles jamais esqueceria. Meu pai estava sendo segurado por 3 homens adultos, seu Manuel da esquina, seu Joaquim da mercearia e outro que não lembro o nome. Antônio estava sangrando no chão, gemendo de dor. Carlos encostado na parede com o nariz claramente quebrado. Minha mãe tentava me proteger num canto da sala, ambas chorando desesperadamente. Ele enlouqueceu completamente, alguém gritou na confusão. Chamem a polícia, chamem uma ambulância. Minutos depois, que pareceram horas, viaturas da Polícia Civil e Militar encheram nossa rua pacata de Caruaru. Policiais entraram na casa, separando todo mundo, tentando entender o que tinha acontecido ali. Um deles, o sargento Raimundo, que conhecia meu pai desde os tempos de menino, tentou acalmá-lo. José Francisco, pelo amor de Deus, me diga o que aconteceu aqui, ele perguntou, segurando meu pai pelos ombros. Eles, meus próprios filhos, eles... Meu pai não conseguia completar as frases, sufocado pela raiva e pela dor que parecia física. Fui eu quem falou com uma clareza que me surpreendeu até hoje. Com todos os policiais olhando para mim, contei tudo sem omitir nenhum detalhe. Cada abuso, cada ameaça, cada momento de terror. Era como se uma represa gigantesca tivesse se rompido dentro do meu peito e toda a verdade represada fluísse sem controle. Os policiais ouviam em silêncio absoluto, os rostos endurecendo a cada palavra que saía da minha boca. Quando terminei meu relato, um deles se virou para Antônio e Carlos com nojo estampado no rosto. Vocês estão presos pelos crimes de estupro continuado e ameaça a menor? Ele disse, puxando as algemas. E onde está o terceiro? Roberto também estava envolvido? Perguntou outro policial mais jovem. Também, confirmei com lágrimas nos olhos. Mas ele era obrigado pelos outros 2. Eles ameaçavam bater nele se não participasse das coisas horríveis. Naquele momento, como se tivesse sido convocado pelo destino, Roberto apareceu na porta da sala. Tinha ouvido tudo escondido do lado de fora, provavelmente há muito tempo. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. É verdade tudo o que ela falou. Ele disse com a voz completamente embargada. Eu fiz parte dessas coisas terríveis. Mereço ser preso junto com eles. Meu pai, que estava sendo atendido por um paramédico por causa dos ferimentos das mãos, olhou para Roberto com uma mistura de desprezo e pena profunda. Vocês não são mais meus filhos, ele disse com uma frieza que cortou o ar como uma lâmina. Nenhum de vocês 3 é meu filho a partir de hoje. Antônio e Carlos foram levados algemados para o viatura, como criminosos comuns que eram. Roberto foi colocado em outro carro, sem algemas por ser menor de idade, mas igualmente preso. Antes de entrar no carro da polícia, Roberto olhou para mim uma última vez com os olhos cheios de remorso. Me perdoa, Gracinha, ele disse tão baixo que quase não consegui ouvir. Eu sei que não mereço perdão nenhum, mas me perdoa. Não respondi. Não consegui. Não tinha perdão dentro de mim naquele momento. Só um vazio imenso, como se tivessem arrancado algo vital do meu peito e deixado um buraco sangrando. Se você já teve que ver sua família se despedaçar por causa da verdade, comente. Eu escolho minha cura, mesmo que doa. Às vezes a verdade destrói tudo, mas é o único caminho para reconstruir. Nas semanas que se seguiram àquela tarde terrível, nossa família virou o assunto principal de toda Caruaru e região. Os jornais locais noticiaram o caso com manchetes sensacionalistas que ainda me dão arrepios quando lembro. Irmãos abusadores presos em Caruaru. Pai descobre horror familiar e parte para a violência. Família destruída por segredo terrível. Nossa casa, antes um lar cheio de vida, se transformou num lugar sombrio onde ninguém queria passar na frente. As pessoas atravessavam a rua quando viam a gente chegando, sussurravam e apontavam quando passávamos na feira ou na igreja. O julgamento foi mais rápido do que esperávamos. Havia provas médicas irrefutáveis, meu testemunho detalhado, a confissão espontânea de Roberto e as marcas da briga que meu pai teve com eles na frente de várias testemunhas. Antônio e Carlos foram condenados a 12 anos de prisão,
cada um pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e formação de quadrilha. Roberto, por ser menor de idade e ter confessado voluntariamente, pegou uma pena mais leve. 6 anos numa instituição para menores infratores em Recife. Durante todo o processo judicial, tive que repetir minha história inúmeras vezes para advogados, promotores, juízes e assistentes sociais. Cada vez que contava, era como arrancar pedaços da minha alma e jogá-los na mesa do tribunal para que estranhos pudessem examinar e julgar. Meu pai nunca mais foi o mesmo homem depois daquele dia. O José Francisco Silva, gentil e sorridente que eu conhecia, desapareceu para sempre naquela tarde de junho. Em seu lugar ficou uma casca vazia, um homem quebrado pela culpa e pela raiva que não conseguia digerir. Ele não conseguia me olhar nos olhos sem chorar. Não conseguia falar sobre o que aconteceu sem que suas mãos calejadas tremessem como folhas no vento. Não conseguia dormir direito. Acordava no meio da madrugada gritando coisas que não entendíamos. Eu devia ter percebido. Ele repetia como um mantra doloroso todos os dias. Devia ter ficado mais tempo em casa. Devia ter prestado mais atenção nos sinais. Falhei com você, minha princesa. Falhei como pai, por mais que eu tentasse convencê-lo de que a culpa não era dele, que não tinha como saber, que eles esconderam tudo muito bem. Ele não conseguia se perdoar. Carregava o peso da culpa como uma pedra enorme amarrada no peito. Minha mãe entrou numa depressão profunda que durou meses. Passava dias inteiros na cama sem comer, sem tomar banho, sem falar com ninguém. Quando finalmente começou a se levantar de novo, era como se tivesse envelhecido 20 anos em questão de semanas. Seus cabelos castanhos ficaram completamente brancos da noite para o dia. Suas mãos não paravam de tremer. Ela tinha perdido tanto peso que as roupas ficavam caindo do corpo dela. Como eu não percebi, ela se torturava todos os dias. Como uma mãe não percebe uma coisa dessas acontecendo debaixo do próprio nariz? Que tipo de mãe eu sou? Nossa casa, antes sempre cheia de vozes, risadas e movimento, se tornou um mausoléu silencioso. Os quartos dos meus irmãos foram trancados com cadeado. Suas coisas foram todas guardadas em caixas velhas e jogadas no sótão empoeirado. Nunca mais mencionamos os nomes deles em voz alta dentro de casa, como se fossem uma maldição terrível que não podia ser pronunciada. Era como se Antônio, Carlos e Roberto tivessem morrido naquele dia, como se nunca tivessem existido na nossa família. Na escola municipal, a situação ficou completamente insustentável para mim. Todos os alunos, professores e funcionários sabiam exatamente o que tinha acontecido. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, como se eu fosse uma atração de circo. Os sussurros me seguiam pelos corredores como sombras. É ela, a menina que foi abusada pelos próprios irmãos. Dizem que o pai quase matou os filhos quando descobriu tudo. A família inteira ficou louca depois disso. Não aguentei aquela pressão psicológica por muito tempo. Depois de 2 semanas tentando enfrentar aqueles olhares julgadores e cochichos maldosos, implorei aos meus pais para me mudarem de escola. Mas meu pai tinha uma ideia completamente diferente. Vamos embora daqui de vez. Ele disse uma noite durante um jantar silencioso, onde mal tocávamos na comida. Não há mais nada para nós nesta cidade. Só lembranças ruins e dor. Vamos recomeçar em outro lugar. Em agosto de 1956, deixamos Caruaru para trás para sempre. Meu pai pediu transferência na empresa de transportes e conseguiu um emprego em Campina Grande, na Paraíba, a quase 300 quilômetros de distância. Fomos para uma cidade onde ninguém nos conhecia, onde não seríamos eternamente a família daquele caso terrível. Deixamos para trás a casa onde nasci, os móveis velhos, as fotografias de família, quase tudo que pudesse nos lembrar do passado sombrio. Começamos do zero absoluto num pequeno apartamento no centro de Campina Grande, perto da estação ferroviária. Era um lugar bem simples, mas representava uma chance de recomeçar, longe dos olhares julgadores e das lembranças dolorosas. Mas como descobri nos primeiros meses, não importa quão longe você fuja geograficamente, algumas coisas você carrega dentro da alma, como correntes invisíveis que nunca se soltam completamente. As cicatrizes físicas tinham sarado, as cicatrizes emocionais continuavam abertas, sangrando silenciosamente todos os dias. Os pesadelos não pararam com a mudança de cidade. Quase todas as noites acordava gritando, suando frio, sentindo mãos inexistentes me tocando, revivendo cada momento de horror como se estivesse acontecendo de novo.
Meu pai sempre corria para meu quarto quando me ouvia gritar. Me abraçava apertado até eu parar de tremer. Cantava baixinho as cantigas de ninar da minha infância até eu conseguir adormecer de novo. Vai passar, minha filha, ele prometia todas as noites, acariciando meu cabelo. Com o tempo e com a ajuda de Deus, vai passar. Mas não passava. Na verdade, os pesadelos se tornaram ainda mais elaborados e realistas. Às vezes sonhava que meus irmãos tinham escapado da prisão e me encontrado em Campina Grande. Acordava tão apavorada que não conseguia respirar direito, como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta. Se você já teve que recomeçar do zero depois de uma grande dor, comente. Eu sou capaz de me reconstruir quantas vezes for necessário. Recomeçar é um ato de coragem que pode inspirar outros. Os primeiros meses em Campina Grande foram como viver numa bolha de proteção frágil e transparente. Eu, que sempre tinha morado numa cidade pequena e conhecida como Caruaru, agora me via numa cidade maior, com mais movimento, mais barulho, mais gente desconhecida nas ruas. Era como se tivéssemos ido parar em outro planeta, onde ninguém sabia da nossa história sombria, onde podíamos fingir ser uma família normal que tinha se mudado por motivos comuns de trabalho. Começamos uma vida nova no final de 1956. Eu tinha acabado de completar 14 anos e pela primeira vez desde que me lembrava, meu pai estaria presente todos os dias. A empresa de transportes tinha oferecido um trabalho fixo no escritório, sem precisar viajar. Minha mãe encontrou um emprego numa fábrica de doces no centro da cidade, fazendo balas de coco e cocadas para vender nas festas juninas e no Natal. Era um trabalho mais leve que o anterior, mas a mantinha ocupada e longe dos pensamentos sombrios que a atormentavam desde a descoberta da verdade. Me matricularam numa escola pública estadual, o Colégio Estadual Félix Araújo. Lá ninguém sabia do meu passado terrível, ninguém conhecia minha história de dor. Para todos os professores e colegas, eu era apenas a menina nova da Paraíba, um pouco quieta demais, um pouco triste, mas apenas mais uma adolescente se adaptando a uma mudança de cidade. Temos a chance de recomeçar de verdade, princesa, meu pai dizia enquanto caminhávamos pelas ruas movimentadas nos domingos após a missa. Aqui ninguém nos conhece, ninguém sabe o que passamos. Podemos ser quem quisermos ser, mas eu sabia a verdade cruel. Meu corpo sabia, minha mente ferida sabia. As cicatrizes continuavam todas lá, algumas visíveis aos meus olhos, a maioria completamente invisível aos olhos dos outros. Os pesadelos não pararam com a mudança de cidade, como eu tinha secretamente esperado. Quase toda noite acordava gritando, suando frio, sentindo as mãos fantasmas me tocando de novo. Meu pai sempre corria para o meu quarto, me abraçava até eu parar de tremer completamente. Às vezes ele ficava a noite inteira sentado numa cadeira velha ao lado da minha cama, vigiando o meu sono como um anjo da guarda. Vai passar com o tempo, filha, ele prometia, acariciando meu cabelo molhado de suor. Com paciência e fé em Deus, vai passar. Mas não passava nunca. Na verdade, os pesadelos se tornaram mais elaborados, mais realistas, mais assombrados. Às vezes sonhava que meus irmãos tinham escapado da prisão e me encontrado em Campina Grande. Acordava tão apavorada que não conseguia respirar, como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta. Na escola nova, tentei me adaptar da melhor forma possível. Os professores eram mais severos que em Caruaru, mas também mais justos. As outras meninas tentaram se aproximar, curiosas sobre a aluna transferida no meio do ano letivo, mas eu tinha construído muros altíssimos ao meu redor, muros invisíveis, mas completamente impenetráveis. Você nunca fala da sua cidade antiga? Uma colega chamada Fátima comentou um dia durante o recreio. Não tem saudade de lá, dos amigos, da família que ficou? Não, respondi seco, cortando a conversa. Não tenho saudade de nada de lá. E seus parentes? Seus primos, seus avós? Ela insistiu com curiosidade inocente. Não quero falar sobre isso. Respondi de forma ainda mais ríspida. Logo as outras meninas desistiram de tentar arrancar informações da minha vida passada. Fiquei conhecida como a esquisita da turma, a antipática, a que não tinha amigos e não queria ter. E eu sinceramente preferia assim. Amizade significava confiança. E eu não sabia mais como confiar em seres humanos. Em casa, meus pais se esforçavam muito para reconstruir alguma aparência de normalidade familiar.
Minha mãe decorou nosso apartamento pequeno com flores coloridas, cortinas alegres, pequenos objetos decorativos que comprava na feira livre aos sábados. Meu pai trazia livros da biblioteca municipal, chocolates baratos, qualquer coisa que achasse que pudesse me fazer sorrir de novo. Mas havia fantasmas enormes entre nós, ou melhor, 3 fantasmas bem específicos. Nunca falávamos sobre meus irmãos presos. Nunca mencionávamos seus nomes malditos nem por acaso. Era como se eles tivessem morrido naquele dia terrível, como se nunca tivessem existido na nossa família. Mas sua ausência era uma presença constante e dolorosa, um buraco negro que sugava toda a possibilidade de alegria. À noite, através das paredes finas do apartamento, ouvia minha mãe chorar baixinho no quarto dela. Meu pai tentava consolá-la com palavras vazias, mas como consolar uma mãe que perdeu 3 filhos para a prisão e descobriu que eles eram monstros disfarçados? Como lidar com a culpa devastadora de não ter percebido, não ter protegido a filha mais nova quando mais precisava? Eu deveria ter visto os sinais, José Francisco, ela dizia entre soluços que partiam meu coração. Como uma mãe não percebe uma coisa dessas acontecendo na sua própria casa? Não é culpa sua, Conceição. Meu pai respondia com uma voz cansada, que não convencia nem ele mesmo. Eles enganaram todos nós. Eram diabos disfarçados de filhos. 6 meses depois de nos mudarmos para Campina Grande, um envelope pardo chegou pelo correio. Era do Centro de Recuperação para Menores Infratores de Recife. Uma carta de Roberto para mim. Meu pai ficou furioso quando viu o remetente. Quis queimar a carta sem nem abrir para ler. Minha mãe implorou para pelo menos sabermos o que ele tinha escrito. Eu fiquei ali parada, olhando para aquele pedaço de papel que tinha o poder terrível de reabrir todas as feridas que mal tinham começado a cicatrizar. É endereçada para você, Gracinha, minha mãe disse, mostrando meu nome escrito na letra que eu reconhecia. Você tem todo o direito de decidir o que fazer. Meu pai me olhou com os olhos cheios de dor e raiva mal controlada. Você não precisa ler essa carta, princesa. Não precisa deixar eles entrarem na sua vida de novo, nem que seja só no papel. Peguei o envelope com mãos que tremiam violentamente. Não sabia o que queria fazer. Parte de mim queria rasgar em 1000 pedaços e jogar no fogo. Outra parte queria saber o que ele tinha a coragem de dizer depois de tudo. Vou guardar e pensar, respondi, escondendo a carta no bolso do vestido. Ainda não sei o que vou fazer com isso. Levei aquela carta comigo por semanas inteiras. No quarto, na escola, nas caminhadas pela cidade. Às vezes esquecia completamente que estava ali. Outras vezes era a única coisa em que conseguia pensar o dia inteiro. O que Roberto poderia dizer que mudaria alguma coisa? Que palavras poderiam curar o que ele e os outros tinham quebrado dentro de mim? Que tipo de desculpa poderia ser suficiente para tanto sofrimento? Numa tarde de domingo, sozinha no meu quarto enquanto meus pais tinham ido visitar uns vizinhos, finalmente tive coragem. Abri o envelope com todo cuidado, como se pudesse conter algo perigoso e explosivo. A letra era pequena e apertada, cobrindo 3 páginas inteiras de papel pautado. Comecei a ler com o coração disparado. Querida Gracinha, não sei nem por onde começar esta carta. Talvez dizendo que não espero seu perdão. Sei que não mereço perdão nenhum. O que fizemos com você foi imperdoável e monstruoso. Se você já recebeu uma carta que mudaria tudo na sua vida, comente. Eu tenho força para enfrentar qualquer verdade. Às vezes as palavras que mais tememos são as que mais precisamos ouvir. Eu acordo todos os dias neste lugar terrível, com a mesma pergunta martelando na minha cabeça. Como pude fazer algo tão horrível com minha própria irmã? Não vou tentar dar desculpas esfarrapadas. Não vou dizer que foi só culpa do Antônio e do Carlos que me pressionaram e ameaçaram. Sim, eles me forçaram no começo. Me disseram que eu não era homem de verdade se não participasse, mas eu tinha escolha. Podia ter dito não. Podia ter contado para a mãe, para o pai, para alguém de confiança. Podia ter te protegido, como um irmão de verdade deveria fazer. Em vez disso, me tornei seu algoz, parte do seu pesadelo mais terrível. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia cada palavra dolorosa. Estou fazendo terapia aqui com uma psicóloga. Ela diz que preciso entender por que fiz o que fiz, para nunca mais repetir esses erros na vida. Ela diz que tenho uma chance de reconstruir minha vida quando sair daqui. Mas primeiro, preciso reconhecer completamente o mal que causei.
E eu reconheço, Gracinha. Cada dia, cada noite, cada momento de sofrimento que você passou por nossa causa, carrego isso comigo como um peso que nunca vai embora do meu coração. Não estou pedindo para você me responder esta carta. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Só queria que soubesse que sinto muito do fundo da minha alma e que se pudesse voltar no tempo, teria sido o irmão protetor que você sempre mereceu ter. A carta terminava assim: se algum dia, daqui a muitos anos, você sentir que pode me dar a chance de pedir perdão pessoalmente, estarei esperando. Mas entendo perfeitamente se esse dia nunca chegar. Espero que você esteja conseguindo reconstruir sua vida longe de nós. Com arrependimento sincero, Roberto. Quando terminei de ler, percebi que estava chorando, mas não eram lágrimas de tristeza ou raiva pura. Era algo diferente, algo que não conseguia nomear direito. Uma mistura confusa de emoções que me deixou exausta por dias. Guardei a carta numa gaveta da cômoda e nunca respondi, mas também não a destruí. De alguma forma, aquelas palavras escritas no papel eram um reconhecimento real do que tinha acontecido. Uma confirmação de que não tinha sido tudo um pesadelo terrível da minha imaginação. Os meses foram passando lentamente, se transformando em anos. Fui me adaptando gradualmente à vida em Campina Grande, ao ritmo diferente daquela cidade maior que Caruaru. Na escola, continuei isolada por muito tempo, mas aos poucos algumas colegas conseguiram quebrar parcialmente minhas barreiras defensivas. Não chegaram a ser amigas íntimas verdadeiras, mas eram companhias aceitáveis nos intervalos. Uma delas, Joana, filha do dono da farmácia da esquina, foi a primeira pessoa em quem confiei pelo menos um pedacinho da minha história sombria. Não contei tudo, obviamente, apenas que tinha sofrido algo muito difícil e doloroso na cidade anterior e que, por isso, nossa família tinha se mudado. Deve ter sido horrível demais, ela disse com simplicidade, sem pressionar por mais detalhes. Foi, respondi, surpreendida com minha própria sinceridade pela primeira vez, mas estou tentando seguir em frente, dia após dia. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou sempre aqui. Ela ofereceu com uma naturalidade que me tocou profundamente. Era a primeira vez que alguém oferecia ajuda genuína, sem parecer estar morrendo de curiosidade mórbida, sem fazer milhões de perguntas invasivas, sem me olhar como uma aberração de circo. Em casa, as coisas foram melhorando muito lentamente, como uma ferida que cicatriza devagar. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas ficaram bem menos frequentes e intensos. Minha mãe parou de chorar todas as noites e começou a sorrir ocasionalmente, principalmente quando trazia para casa histórias engraçadas das outras funcionárias da fábrica de doces. Meu pai continuava super protetor, querendo saber onde eu estava a cada minuto, telefonando para a escola se eu me atrasava 10 minutos para chegar em casa. Mas até esse comportamento obsessivo foi diminuindo gradualmente, conforme ele via que eu estava, de alguma forma, sobrevivendo e me reconstruindo. Em 1959, 3 anos após nossa mudança, algo completamente inesperado aconteceu. Uma carta chegou, dessa vez da Penitenciária Estadual de Recife. Era de Antônio. Diferente da carta emotiva de Roberto, essa era curta, quase brusca e cheia de amargura. Lourdes, sei que você provavelmente vai rasgar isso sem nem ler. Sei que me odeia com razão. O que fizemos não tem desculpa nem perdão. Estou escrevendo porque soube que o Roberto te mandou uma carta toda melosa. Ele está tentando bancar o arrependido, o bonzinho da história. Mas não acredite nele. Ele participou de tudo por vontade própria, com prazer até. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que estou pagando caro pelo que fiz. Aqui na cadeia, quando os outros presos descobrem por que você está preso, sua vida vira um inferno na terra. Nem os piores bandidos e assassinos respeitam quem fez o que fizemos. Talvez isso te dê algum alívio, saber que estamos sofrendo também. Espero que sim, Antônio. Esta carta, ao contrário da primeira, rasguei imediatamente em pedaços pequenos e joguei no lixo sem pensar 2 vezes. Não contei aos meus pais que tinha recebido. Não queria reabrir aquela ferida dolorosa que mal tinha começado a sarar. As palavras venenosas de Antônio me perseguiram por alguns dias. Não por dó ou pena dele, mas porque confirmaram algo que eu sempre suspeitei no fundo do coração. Roberto não foi apenas uma vítima inocente das circunstâncias. Ele tinha escolhido participar conscientemente, como Antônio disse com toda crueldade. Algumas semanas depois, uma terceira carta chegou. Era de Carlos, nem abri para ler. Joguei direto no fogão a lenha
e vi o papel ser consumido pelas chamas alaranjadas, desejando que minhas memórias traumáticas pudessem ser destruídas com a mesma facilidade. Em 1960, quando completei 18 anos, uma decisão muito difícil se apresentou para nossa família. Roberto tinha cumprido sua pena integral e seria libertado do reformatório. Ele não sabia exatamente onde estávamos morando, mas poderia descobrir facilmente se realmente quisesse. A possibilidade de um reencontro acidental, mesmo que nas ruas da cidade, me aterrorizava completamente. Precisamos nos mudar de novo para outro estado? Perguntei aos meus pais durante um jantar tenso. E se ele vier nos procurar aqui? Meu pai, que não sabia das cartas que eu tinha recebido, ficou surpreso com minha preocupação repentina. Ele não sabe onde estamos, princesa. E mesmo que descobrisse por acaso, nunca deixaria ele chegar nem perto de você. Mas vocês não vão poder estar comigo 24 horas por dia. Argumentei com lógica. E se eu encontrar ele na rua por acaso? E se ele aparecer na escola? Ou no meu trabalho? Minha mãe, que estava mais quieta que o normal, finalmente falou algo que me chocou. Talvez seja a hora de enfrentarmos esses medos de frente, filha. Não podemos fugir geograficamente para sempre. Se você já teve que decidir entre fugir ou enfrentar seus maiores medos, comente. Eu escolho enfrentar, por mais difícil que seja. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. Fiquei completamente chocada com as palavras da minha mãe. Ela, que tinha mergulhado numa depressão profunda após descobrir toda a verdade sobre os abusos, agora falava em enfrentar os medos ao invés de continuar fugindo. O que você quer dizer exatamente, mãe? Perguntei confusa. Quero dizer que a vida precisa continuar, filha. Roberto cumpriu a pena dele na justiça. Você está crescendo, vai querer estudar, trabalhar, talvez um dia constituir família. Não podemos viver eternamente com medo, presas no passado. Meu pai olhou para ela como se tivesse enlouquecido completamente. Você está defendendo aquele monstro agora, Conceição? Não. Ela respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Nunca defenderia o que eles fizeram com nossa filha. Mas Roberto era o mais novo dos três. Foi influenciado pelos outros. Talvez mereça uma chance de reconstruir a vida dele também. Talvez o quê? Meu pai interrompeu com a voz subindo. Talvez devêssemos convidá-lo para jantar em casa? Fingir que nada aconteceu? José Francisco, não é isso que estou dizendo. E você sabe muito bem. Só acho que viver com tanto ódio, tanto medo, tanto rancor, não está nos levando para lugar nenhum. Olha só para nós três. Fingimos que somos uma família normal, mas não somos. Estamos presos para sempre naquele dia terrível de junho. Aquela foi a primeira vez que vi meus pais discutirem seriamente desde a descoberta dos abusos. Era como se uma comporta emocional tivesse se rompido, liberando anos de sentimentos represados e não processados. Você perdoaria seu próprio filho? Minha mãe continuou, chorando agora. Você nunca mais veria o Roberto, nem para ouvir o que ele tem a dizer depois de todos esses anos? Ele não é mais meu filho, meu pai respondeu, mas sua voz tinha perdido toda a convicção anterior. Nenhum deles três é meu filho. Eu observava aquela discussão em silêncio absoluto, sentindo algo estranho e novo crescer dentro do meu peito. Não era perdão, nunca seria perdão completo, mas talvez fosse algo ainda mais importante: aceitação. A aceitação profunda de que o que aconteceu comigo fazia parte permanente da minha história pessoal e que fugir geograficamente nunca mudaria essa realidade dolorosa. Não quero ver Roberto, disse finalmente, interrompendo a discussão acalorada deles. Não estou pronta para isso e talvez nunca esteja, mas também não quero continuar fugindo para sempre. Esta é nossa casa agora, nossa vida construída aqui. Tenho medo sim, mas não quero que esse medo controle cada passo que vou dar pelo resto da minha existência. Meus pais me olharam completamente surpresos com essa firmeza nova na minha voz. Percebi que pela primeira vez desde os abusos, eu estava tomando uma decisão importante sobre minha própria vida, ao invés de apenas aceitar passivamente o que eles decidiam por mim. Tenho muito medo, admiti com honestidade total, mas não quero que esse medo seja mais forte que minha vontade de viver dignamente. Meu pai se levantou da cadeira e me abraçou forte, como quando eu era pequeninha. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, princesa, ele disse com a voz completamente embargada.
muito mais corajosa que seu pai, aquela noite, marcou uma virada definitiva na trajetória da nossa família despedaçada. Não foi uma cura mágica instantânea. As cicatrizes continuaram todas lá, visíveis e invisíveis. Os pesadelos ainda apareciam ocasionalmente. As lembranças dolorosas às vezes surgiam do nada como punhaladas. Mas algo tinha mudado fundamentalmente na minha alma. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que poderia ter um futuro que não fosse completamente definido e limitado pelo meu passado traumático. Em 1961, fui aceita na escola normal para me formar professora primária. Ia estudar, trabalhar, viver de forma independente, começar uma vida adulta baseada nas minhas próprias escolhas. Meus pais estavam orgulhosos, mas também apavorados. Tem certeza que está pronta para isso, filha? Minha mãe perguntou enquanto me ajudava a arrumar uma mala pequena. O mundo lá fora pode ser perigoso para uma moça. Estou pronta, mãe, respondi, surpreendendo até a mim mesma com a certeza absoluta na minha voz. Não posso deixar o medo me impedir de viver a vida que mereço. Anos depois me casei com um homem bom, que soube da minha história e me amou mesmo assim. Tivemos filhos maravilhosos. Trabalhei como professora por décadas, ajudando centenas de crianças. Construí uma vida plena, apesar das cicatrizes. Roberto nunca mais tentou entrar em contato. Soube anos depois que ele se casou, teve família, trabalhou honestamente. Antônio morreu numa briga de bar em 1975. Carlos sumiu completamente do mapa. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo um caminho muito difícil, mas que valeu cada passo. Sou avó de 9 netos lindos, uma professora aposentada que ajudou muitas crianças, uma mulher que aprendeu que as piores feridas podem cicatrizar quando damos tempo, cuidado e amor próprio. Meus queridos que me acompanharam até aqui, muito obrigada por ouvirem minha história completa. Se estou contando isso hoje, depois de tantos anos de silêncio, é porque acredito profundamente que pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Quero dizer para vocês que há esperança. Sempre há um caminho além da dor mais profunda. Se você está enfrentando o seu próprio vale de sombras neste momento, lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. A cura pode ser lenta, pode ser difícil, mas é possível. Acredite nisso com todas as forças. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado como el que yo cargué por décadas. Este contenido es una obra original, basada en una historia real de superación y esperanza.